Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. A 7ª eleição depois da Constituição de 1988 foi marcada por surpresas, tragédia e reviravoltas. Passada a hora do voto e feita conta, os políticos e os partidos avaliam ganhos e perdas. E hoje recebemos Paulo Teixeira, petista que já ocupou cargos administrativos de destaque, além de ampla atuação no Legislativo como vereador, deputado estadual e deputado federal, agora reeleito para a 3ª legislatura. Muito obrigada, deputado. Obrigado, parabéns pela reeleição. Muito obrigado. Bom, eu quero começar, deputada, o seguinte. Nesse primeiro turno, nós vimos aí uma virada. Agora, a relação dos parlamentares, dos estaduais no Legislativo, também no Legislativo Federal, a renovação. E, além disso, o resultado para os cargos de executivo. Muita quebra de expectativa. No PT, vocês estavam preparados para o resultado que aconteceu? Lídia, as pesquisas davam resultado para Dilma na liderança e um empate entre o Aécio e a Marina. E eu creio que a nossa campanha, ela mirou a Marina, né? Esqueceu o Aécio. E o Aécio foi liso para cima, sem que ninguém falasse dele, né? Isso que aconteceu. Diferentemente da campanha aqui em São Paulo, que o Alckmin bateu nos dois, ficou segurando os dois lá embaixo. Né? E apanhou dos dois, né? E apanhou dos dois, apanhou pouco dos dois. Ele ficou meio salvo, pouco? Eu achei pouco. E a campanha nacional, ela polarizou com a Marina e o Aécio subiu muito. Né? Então, essa expectativa nós não tínhamos. Né? E agora nós vamos enfrentar o segundo turno. Na minha opinião, vai ser um segundo turno duro, mas as chances da Dilma ganhar, na minha opinião, são muito grandes. Bom, Dilma Rousseff traz na bagagem a vantagem da autoridade institucional dos 12 anos do PT, porque ela tem realmente realizações. Por outro lado, ela tem também um lado B de desvantagens. Os resultados da economia que tem aparecido com um PIB baixo, a questão da inflação bater no teto da meta. Então, são veios que acabam sendo prato cheio para a oposição, sem falar nas denúncias que envolvem corrupção em Petrobras, ainda o rescaldo do mensalão, tudo isso acaba sendo cobrado diretamente de Dilma. Né? Isso é desvantagem para ela. O que Aécio Neves traria na bagagem que Dilma pudesse tirar essa desvantagem que, por um lado, ela tem? Olha, Maria Lídia, a Dilma, primeiro, ela tem uma vantagem de que a vida das pessoas mudou muito no Brasil. Né? Muitos empregos, distribuição de renda, salários valorizados. Né? Em segundo lugar, o tema da economia, o mundo inteiro vive uma crise. Nós não somos uma ilha. Né? Só que nessa crise o Brasil se protege o emprego, protege o salário, protege a vida do povo com seus direitos. Né? É um país que está dando mais direitos, habitação, melhorando a educação, fazendo muitos programas na área de saúde. E a Dilma também se credencia como uma pessoa que está fazendo e que pode fazer mais. No tema da corrupção, o que nós estamos assistindo é um combate intenso à corrupção. Todas as ferramentas para combater a corrupção estão sendo utilizadas. Isso é, a Polícia Federal ganhando bem, com capacidade investigativa, dificilmente se consegue chegar em algum lugar aqui em São Paulo com a investigação na Polícia Civil. Nós temos um Ministério Público independente, nós temos uma CGU funcionando, um judiciário funcionando e um combate intenso. Por exemplo, na Petrobras, essa pessoa foi retirada na medida que se viu que estava cometendo coisas erradas e foi presa pela Polícia Federal. E nós estamos vivendo um momento importante da sociedade. Então, nós estamos vivendo um momento de combate à corrupção. O Aécio Neves, primeiro que ele sai de uma eleição que ele perdeu em Minas Gerais. Ele foi derrotado na sua própria casa. Mas surpreendeu na votação que teve final, né? Mas eu digo isso agora... No que lhe interessava diretamente, que é ir para o segundo turno. É verdade. Agora nós teremos nitidez. E ele traz consigo todo o tempo do Fernando Henrique. E a memória tem que ser reavivada do que era o tempo do Fernando Henrique, que as pessoas iam lá,
na fábrica tinha lá, não há vagas. E se tivesse uma vaga, tinha uma fila imensa e os salários baixos. Essa memória vai ser reavivada. O Armínio Fraga, que foi anunciado como ministro da Fazenda, no eventual governo Aécio, disse que o salário mínimo está muito alto. Ora, ele já está sinalizando arrochar salários, e arrochar salários é política do PSDB. Então, na minha opinião, e na temática combate à corrupção, nós tivemos esse tema recente do aeroporto que ele desapropriou na terra do tio dele, que o tio dele tinha a chave do aeroporto. Quer dizer, pelo que o senhor está me dizendo, é assim, se por um lado Dilma traz na bagagem um flanco que pode servir de ataque pela oposição a ela, por Aécio Neves, por outro lado, ele também traz na bagagem um flanco que o PT vai explorar, né, nas peças de campanha. Eu estou com a impressão que nós vamos ter um segundo turno cruento, deputado. Não deveria ser um segundo turno mais propositivo, um segundo turno onde, com tempo igual, candidatos frente a frente exibissem o que pretendem para o país e a sua capacidade de gestão? Eu acho que esse vai ser o centro da propaganda da Dilma Rousseff, discutir o futuro do Brasil, o que está em mudança no Brasil. Na medida em que você aprova o Plano Nacional de Educação, destina 10% do PIB, aprova os royalties do petróleo para ter vaga nas creches para as crianças, melhorar a escola pública do ensino fundamental, aliar o ensino médio ao ensino profissionalizante, abrir as portas da universidade para todos, melhorar a saúde, melhorar a segurança, enfim. Esse é o debate de segundo turno que será feito pela presidenta Dilma Rousseff. Tomara que seja, viu? Tomara. Debates... Para o eleitor, isso é que é o importante e não o embate, né, naquela qualidade que nós vimos no primeiro turno, que não foi de bom nível. É isso, Maria Lídia. Eu acho que duas coisas. Vai ter mais nitidez de propostas, diferença de programas e vai ter mais atenção do eleitor para a eleição nacional que tinha toda uma eleição estadual de parlamentares que diminuía a atenção da eleição nacional. O que aconteceu com o PT em São Paulo? PT nasceu em São Paulo. E São Paulo, de alguma forma, mostrou que teve uma rejeição ao PT. Aquela vaga no Senado, o Suplicy, que era o candidato de São Paulo durante tanto tempo, né? Suplicy era uma imagem muito ligada ao Estado, foi derrotado pelo Serra. E as bancadas que reduziram, e nomes históricos petistas, desde o começo do partido, que não foram eleitos, tanto para deputado federal como estadual. O que aconteceu? Na minha opinião, Maria Lídia, nós tivemos, em primeiro lugar, nós demoramos para polarizar com o Alckmin, né? Ele tem problemas seríssimos, o problema da água, que o jornal já mostrou, o problema do desvio dos recursos do metrô e de trem, o tema da segurança, está gravíssimo o tema da segurança na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Mas tudo isso foi falado até e parece que o eleitor não ficou sensível a isso. Mas não houve polarização. Não houve polarização. Foi isso, a falta da polarização? Faltou a polarização. Segundo, o PSDB fez uma coisa com o PT que o eleitor no segundo turno poderá refletir. Fez um processo de ataques muito duros ao PT e de criminalização do PT. E terceiro, eu acho que um setor da mídia acabou, digamos assim, blindando os tucanos e diminuindo a possibilidade de disputa. Por exemplo, uma das redes... chororô, assim, uma das redes de televisão, deputado. uma das redes de televisão, ela definiu que quem tivesse menos que 5% das pesquisas não participaria no seu jornal diário, né? E as pesquisas mostraram estarem erradas no final, né? Portanto, foi um critério errado e, na minha opinião, agora o segundo turno, Maria Lídia, vai... Começa 0-0 o segundo turno? Começa 0-0. Eu acho que parte do eleitor da Marina, eleitor no Nordeste, eleitor de baixa renda, vai vir, porque é um voto de vizinhança com o voto da Dilma. E como a Dilma vai discutir muitas mudanças que vai implementar no Brasil, eu acho que ela atrairá uma outra parte desse voto que foi para a Marina no primeiro turno. Agradeço muito a sua entrevista. Mais uma vez, parabéns pela reeleição. Obrigado. Muito obrigado, Maria Lídia, e obrigado aos eleitores que me reconduziram à Câmara Federal. Boa noite. Gabriel.